Eu sou o Felipe Alvarenga, eu sou da 55ª turma da Santa Casa, de São Paulo. Começando contando um pouco da minha história, né? Minha família inteira é do Rio de Janeiro. Eu cresci lá até os meus 4, 5 anos e quando eu era de 4 para 5 anos eu me mudei para Santos. Meu pai passou num concurso e a gente se mudou para Santos. E lá eu passei praticamente toda a minha vida, dos meus 5 anos até os meus 17, 18 anos. Que foi meu ensino médio, meu ensino fundamental, todo o meu desenvolvimento como ser humano praticamente aconteceu lá. E quando no final do terceiro ano pro para começar a fazer as provas de vestibular, essas coisas, eu comecei a pensar no que eu gostava mais, o que me interessava mais. E eu sempre gostei muito da área de biologia, de exatas. Eu gostava de entender como que as coisas funcionavam, por que o animal X, o animal Y, como que funcionava o coração, como que funcionava o pulmão. Eu gostava de entender como que funcionava a mecânica por trás das coisas, isso junto com a parte de matemática. Eu pensava assim, mas ele mexe assim, a força faz assim, assim, assado, por isso que ele consegue mexer de tal jeito. E aí surgiu meio que é assim, foi mais como uma curiosidade. E aí, uma coisa também que me chamou pro lado da medicina, assim, além da curiosidade de querer entender como que funciona a biologia, eu eu sabia que o vestibular era um vestibular extremamente concorrido, era muito concorrido e eu sempre fui extremamente competitivo. Eu sabia que eu queria provar para todo mundo que eu era inteligente, que eu conseguia fazer, que eu conseguiria passar se eu prestasse, e foi junto uma mistura de curiosidade, querer saber como que funciona, como querer entender, e um mix de desafio, assim, que eu queria, não, vou passar porque eu sou bom e eu vou fazer isso e eu vou passar, entendeu? E aí foi uma mistura dos dois, assim. Não que tenha sido fácil, tiveram vários momentos que foram difíceis, principalmente durante o cursinho, assim, depois do ensino médio, que, como eu falei, eu sou de Santos, né? Eu cresci em Santos e depois eu fui para São Paulo fazer cursinho. Eu tinha 17 anos, não, tinha acabado de fazer 17, então eu era relativamente novo ainda. Fui morar sozinho numa cidade gigantesca, que eu não conhecia ninguém. Tive que me virar nos 30, assim, para poder fazer as coisas, para poder estudar e fazer janta e conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. No momento, naquela época, foi bem difícil, principalmente perder a convivência com os meus pais, perder a convivência com a minha irmã, com os meus amigos, que todo mundo era de Santos. E mas hoje eu vejo que isso me fortaleceu assim de várias maneiras, porque uma hora ou outra eu ia precisar acabar passando por isso. E eu passei por isso um pouco mais cedo do que todo mundo, e eu acho que eu sofri mais no começo para sofrer menos agora. Na faculdade, eu entrei em 2017 com meus amigos de turma. No começo foi muito estranho, assim, confesso, porque eu passei na lista de espera, eu já estava fazendo faculdade em Santos, inclusive, e eu ia para aula da faculdade lá em Santos pensando assim, nossa, será que a lista rodou? Será que a lista rodou? Será que a lista rodou? Aí eu chegava da aula lá e abria o site da Santa Casa, abria o site da FUVEST para ver se tinha rodado a lista, e nossa, até que um dia que eu lembro que eu estava no meio de uma aula de histologia, minha mãe me liga no meio da aula, o telefone toca, assim, eu só desligo e ela me manda uma mensagem. Eu vejo a mensagem, eu vi a mensagem, eu levantei, assim, no meio da aula, larguei tudo. A professora falando, não queria nem saber, eu levantei e fui embora. E fui correndo pra casa, achei assim, gritando assim, mãe, você viu, passei. E aí, larguei, abandonei a faculdade lá em Santos e voltei pra São Paulo. No começo foi meio estranho, porque eu tinha ficado um ano em São Paulo,
eu fiz cursinho em São Paulo e aí depois eu voltei para Santos, voltei para casa dos meus pais. E era um mix de sentimentos, porque eu tava meio adaptado já e eu tive que voltar a viver, a viver com meus pais e depois eu voltava a viver sozinho. Só que a vida universitária é muito diferente, né? Você passa por muitas experiências não acadêmicas que fazem diferença na sua vida, de projetos, por exemplo, o PECA, essas coisas que você não tem como ter essa experiência fora da faculdade, principalmente porque muitas das vezes você não vai ter condição de estruturar toda uma operação dessa para você fazer um movimento desse. E o que aconteceu no começo da faculdade, todo mundo começou a treinar, participar dos treinos. Quero jogar tal coisa, quero participar da atlética, quero fazer isso. E aí, no começo, eu não queria isso, eu era completamente relutante, tinha vários pés atrás com isso, porque durante o meu ensino médio eu treinava vôlei, assim, bem sério. Eu treinei por mais de 6 anos e eu ia para campeonato, fui para campeonato no Paraná, Taça Paulista, escolar, participei de vários campeonatos e eu sabia como era a cobrança, sabia como era rígido as coisas, que você tá lá porque você não tá de brincadeira, você queria ganhar. E eu imaginava que mesmo sendo universitário para se divertir, não imaginei que não fosse ser muito diferente, né? E tinha vários pés atrás por causa disso. Até que um amigo da minha turma, o Lucas Egito, veio e me chamou assim, pô, me falaram que você já jogou antes, sei lá o quê, vamos lá no treino. E aí eu fui, e aí putz, nossa, eu amo demais isso daqui. Eu senti a falta daquilo, aí eu voltei a treinar, voltei a jogar vôlei e joguei até o final da minha graduação. Fui extremamente feliz, eu sempre falo que para os meninos que eles foram a minha família que a faculdade me deu, que a família que eu tenho em São Paulo, e não me arrependo nem um minuto, nem um segundo de ter voltado a treinar, de ter participado de tudo que eu participei. Às vezes eu brinco, dá vontade de voltar para a faculdade só para poder viver tudo que eu vivi de novo. Queria ter mais 2 meses, 3 meses de estar na faculdade com todo mundo, com eles, não só com os meninos do vôlei, para estar com os meus outros amigos também, que eu fiz dentro da faculdade não tinha nada a ver com esporte, com atlética, essas coisas, porque é engraçado como no meio do desenrolar da faculdade a gente passa por processos, e aí esses processos aproximam a gente de pessoas que a gente nem esperava, né? Às vezes a gente passa por situações, principalmente no internato, de você vai parar num grupo com uma pessoa que você não tinha muito contato, e aí você começa a viver coisas com aquela pessoa, você começa a conversar com aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa é completamente diferente do que eu pensava, e aí você se aproxima, você cria novas amizades, e eu acho que essas amizades são uma das coisas mais importantes que a gente faz na faculdade, porque a gente aprende e vê que essas pessoas cada um tem uma perspectiva, mas todo mundo que tá ali, ela não tá... Ela que tá meio junto com você. Todo mundo que faz a faculdade de medicina tem a mesma mentalidade de quero entender essa doença, quero tratar esse paciente, eu quero tratar ele bem. Tem essa mentalidade de se doar pro próximo, de exercer a medicina de fato. Às vezes a personalidade da pessoa não é exatamente igual com a sua, mas isso é importante até pra gente aprender a conviver no nosso mundo, né? As pessoas são diferentes. A gente não tem como esperar que as pessoas sejam iguais a gente, e que vai ser... A gente tem que aprender a conviver com isso, principalmente para poder trabalhar em equipe, né? No mundo da medicina, o trabalho em equipe é tudo. Não existe a medicina moderna se você não tem uma equipe. Sobre a parte da graduação, das matérias que mais me chamavam a atenção, eu acho que o ciclo básico, assim, os 2 primeiros anos foram o que mais me chamaram a atenção, principalmente porque é um choque, assim, completamente... Porque tudo que a gente estuda a vida inteira até chegar na faculdade é aquilo que a gente já viu a vida inteira. Você começa com 6 anos, 5 anos estudando matemática, geografia, inglês, e aí você estuda isso até você entrar na faculdade. E aí quando você entra na faculdade, vem um professor e fala assim, ó,
isso aqui é um osso de um ser humano, e isso aqui é isso aqui é isso, você tem que decorar. Ou vem um professor com um livro maior que um tijolo, assim, de quase 40 centímetros de grossura, fala assim, ó, você tem que estudar esse livro, isso aqui é bioquímica, é assim, assim, assado, as reações funcionam assim. Aí era um monte de curva que eles era jogado assim, era muita informação, e aí eu fiquei tipo meio que maravilhado com isso, porque era um mundo completamente novo, assim, de uma profundidade completamente diferente do que a gente já aprendia até aquela hora. E eu lembro que eu gostei muito, muito, muito de bioquímica. Tanto que, na época, uma das professoras nossas era a Tatiana Rosenstock, e ela fazia um trabalho ela sempre fez trabalhos na área de neurologia, né, de pesquisa de, de área básica com neuro. E aí eu me interessei, eu fiquei todo o primeiro ano indo, conversando com ela, vendo projetos, se eu poderia participar de alguma coisa, se eu poderia fazer algum projeto com ela, até que no segundo ano ela veio, conversou comigo, a gente montou um projeto, assim, que no final das contas não acabou indo para frente, porque era uma carga horária, assim, muito grande, eu ia ter que... Era um trabalho com ratos e eu ia ter que fazer vários experimentos diferentes com vários ratos diferentes, e acabou não indo para frente por várias questões pessoais. Eu tinha que eu não ia ter tempo de resolver tudo que eu tinha que resolver para a faculdade, eu tinha que voltar para casa de vez em quando para ver meus pais, e ia ficar meio inviável naquela época, ia ser difícil. Mas não me arrependo nem um pouco de ter ido atrás disso, eu aprendi um monte, só pelo fato de montar, de ver como é a metodologia científica, e porque para a vida nossa médica, inclusive, a gente não vão ser todas as matérias que a gente vai ter tudo de mão beijada. Vai chegar uma hora, espero que chegue essa hora, que você vira um especialista e aí você vai se aprofundando naquela área. Chega uma hora que ninguém mais estudou aquilo, você precisa aprender a desenvolver um novo estudo sobre aquilo para entender mais sobre aquilo. E isso foi uma experiência assim muito valiosa de aprender como junto informação e e como que eu analiso essa informação, como que eu julgo se essa informação é decente, se ela é válida ou se tem um erro na análise daqueles dados. Mas de longe, assim, a matéria que mais me chocou e me chamou a atenção da faculdade inteira foi, acho que, bioquímica, porque é isso, todo o contexto de tava entrando na faculdade e me veio uma matéria assim que eu não esperava que ia ser daquele jeito, porque depois do resto da faculdade ah, você sabe que está acabando o segundo ano, vou ter aula de pediatria, vou ter aula de cardio, e você já espera, afinal de contas a gente está numa faculdade de medicina, né? Você espera que você vá ter aulas sobre outros sistemas do corpo humano, sobre doenças específicas, isso a gente já espera. Mas esse choque, assim, foi o que mais me chamou a atenção e eu fiquei, tipo, meio maravilhado, assim, foi isso. Eu até brinco com meus amigos que quando eu estava no terceiro ano, a gente passou pelo estágio de oftalmo, eram alguns dias só, era relativamente pouco tempo, e aí eu vi a cirurgia de oftalmologia, eu falei, nossa, isso daí é muito legal. Eu vi os colegas da minha turma olhando, desviando o olhar, assim, com aflição, eu olhava aquilo e falava, nossa, isso daí é muito, muito legal. Tipo, o olhar vidrado, assim, eu não conseguia parar de olhar e falava, nossa, que interessante. E foi uma das áreas que me chamou definitivamente assim mais atenção de tudo. Inclusive uma das áreas que eu tô pensando em prestar para fazer especialidade, né? Que eu tô pensando em seguir a oftalmologia. Ultimamente eu tô pensando em outras áreas também, por diversos motivos da vida, assim, que me, me levaram para outros caminhos, mas o processo de seleção para pensar no que eu poderia fazer não foi muito difícil, assim. Era praticamente desde o terceiro ano da faculdade, eu olho, depois desse estágio que a gente teve de oftalmo, eu pensei, isso daqui é muito legal e eu ia ser feliz fazendo isso pro resto da minha vida, sabe? Como eu contei, pensava em prestar para oftalmologia, né? E prestei para várias faculdades, para várias residências, a oftalmologia. Só que no
pro final do sexto ano começaram a me perguntar, mas você pensa em alguma outra coisa? E confesso que até o final praticamente eu pensava em outra coisa. Só que o processo de decisão que eu tive para escolher de fato foi relativamente simples. Eu olhava para as áreas que eu não gostava, falava, ó, isso aqui não rola, isso aqui não rola, isso aqui não rola. E aí eu olhei para o resto e falava assim, tá, o que que eu gosto? Aí eu falei assim, tá, eu gosto de clínica, eu gosto de olhar para o paciente, pensar, conversar com ele, ah, tá bom, me conta aí o que que você está sentindo. Não, você está com dor assim, a dor é assado. Você gosta, se eu faço esse movimento aqui, piora, melhora? Se você faz isso, aquilo, melhora, piora? Essa parte clínica eu sempre gostei bastante. E eu também gostava de fazer procedimento, de participar, de ver, observar, de entrar no centro cirúrgico. Eu sempre gostei dessa parte também. Então já consegui, só nisso já excluí um monte de várias áreas que eu não ia ter essa possibilidade de transitar entre o mundo da clínica e o da cirurgia, né? E aí a oftalmo calhou de ser uma dessas áreas que eu posso fazer tanto clínica quanto cirurgia. A parte que eu gosto de fazer a cirurgia e a clínica eu ia conseguir fazer. Só que mais pro final da graduação eu fui vendo coisas de ortopedia e eu fui querendo ou não gostando também. E agora eu fui convocado para servir na Força Aérea e agora eu tô atendendo muito paciente com lesão ortopédica, com entorse, luxação. E aí eu tô estudando mais a fundo isso, porque eu preciso lidar com o paciente, tratar o paciente de fato. E eu já cogitava, eu brincava que eu era 99% oftalmo, 1% ortop, isso antes de sair da faculdade. E agora eu vejo que, como eu gosto dessa parte de clínica, de cirurgia, a clínica é mais vasta, assim, eu não ia fazer praticamente a mesma coisa todo dia. E aí eu comecei a pensar, pô, se eu vou para a área de oftalmo, talvez minha vida seja ficar o dia inteiro no consultório fazendo praticamente a mesma coisa, vendo pacientes com as mesmas patologias. E aí eu fui pensando, pô, mas o ortop pode ser interessante, as patologias são mais diversas, são mais coisas que eu posso ver, atender, aprender, e aí eu tô meio balançado ainda. Talvez eu preste oftalmo na Santa, ou talvez eu preste ortop na Santa, mas ainda tenho até o final do ano para decidir o que de fato eu vou fazer, sabe? E aí eu tô meio entre essas duas, assim. Eu digo que eu sou meio eclético nessa área, assim, porque eu tenho alguns livros aqui na estante. Eu tenho um livro de economia, eu gosto de ler. No primeiro ano da faculdade eu comecei a me interessar por economia, porque quando eu entrei na faculdade eu comprei um livro porque eu queria ganhar dinheiro, e aí eu fui ver como que eu mexia na bolsa, como que eu fazia operação na bolsa, e eu comecei a me interessar, fui comprando outros livros, fui lendo mais. Então eu leio bastante sobre economia, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar sobre... eu já li livro do Neil deGrasse Tyson, do Stephen Hawking. Eu gosto de ler sobre astrofísica, eu gosto de ler sobre matemática pura, assim. Umas coisas meio desconexas, assim, sabe? Filosofia também, eu gosto de ler. Gosto de ler... Eu brinco que eu tava lendo outro dia, eu tava lendo sobre... Tem um livro de análise de comportamento de ser humano, de psicologia. Então, em termos assim, eu gosto de me aventurar por várias áreas assim, diferentes que não necessariamente têm a ver com a medicina, mas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Faz parte de você entender por que, sei lá, o presidente Lula foi para a China tentar conversar com o presidente. Isso engrandece para sua vida, assim, não te torna um ser humano mais competente para tudo, assim, melhora a sua capacidade de raciocínio, de pensar, de fazer conexões, sabe? E acho que é o Bill Gates que fala que quanto mais conhecimentos fora da sua área de especialidade, melhor especialista você vai ser, porque você vai ter mais possibilidades de fazer conexões. E
se você se limita àquela área pequena, você faz as conexões que estão possibilitadas dentro daquela área, né? Se você aumenta o seu leque de conhecimentos, você, querendo ou não, você pode acabar cruzando com conhecimento, assim, você conecta duas áreas que previamente você nem pensaria que elas estavam conectadas, e aí aquilo ali te cria um conhecimento novo, um entender sobre alguma coisa e faz diferença na sua vida, assim, sabe? Tanto pessoal como profissional. Eu só tenho muito a agradecer a tudo que eu vivi na faculdade, a todas as pessoas que eu conheci, a tudo que eu ainda e vou viver por causa de ter estudado na faculdade, né, na Santa Casa de São Paulo. A bagagem que a gente tem por ter estudado na Santa Casa é assim, absurdamente gigante. Eu vejo agora que a gente está fora, como é diferente, como a gente é diferenciado por viver tudo que a gente vive na faculdade, como a gente é especial, assim, de fato, comparado com todo mundo. E eu só tenho a agradecer, de verdade, a todas as pessoas que eu conheci, a todo mundo que me ajudou a chegar até onde eu cheguei. E só um sentimento de saudade, assim, de querer poder voltar a ver os tijolinhos da Santa Casa e poder ver os alunos chegando, assim, nos corredores, andando com aquela cara meio de perdido, para saber o que está acontecendo. Dá um sentimento de nostalgia, sabe? É isso. Só tenho vontade de poder voltar para Santa Casa, de ver como que tá tudo. E mesmo depois, muito no futuro, quando eu já estiver velho, assim, eu pretendo, quando der, quando possível, ir lá ver como que tá as coisas. Só pela saudade mesmo. É isso.